Giro pelo Nordeste. Enquanto Bolsonaro faz arruaça em Brasília, o ex-presidente Lula articula, conversa com movimentos sociais e lideranças políticas de vários estados. A CPI quebra o sigilo de Frederico Wassef, advogado da família do presidente. A economia se deteriora, inflação e juros em alta e um crescimento menor. Essa tempestade faz a popularidade de Bolsonaro cair e o país ainda se preocupa com a variante Delta da Covid-19. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. O ex-presidente Lula faz um giro por estados do Nordeste. É uma região onde Lula tem muito apoio, mas é fundamental que ele articule bem os palanques estaduais, faça as conversas com outros partidos, não só o PT. Então Lula esteve em Pernambuco, conversou com a turma do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, da família lá de Miguel Arraes e outras lideranças, para amarrar bem o apoio do PSB a uma candidatura dele. Depois Lula foi ao Piauí e lá conversou com gente até dos partidos conservadores, que no Nordeste preferem apoiar Lula do que Bolsonaro. Passou também pelo Maranhão, conversas com Flávio Dino, que é o governador, agora no PSB também, e com outras lideranças, inclusive gente do PDT, do Ciro, gente do PSDB, que no Maranhão, todo mundo quer apoiar o Lula. O giro vai incluir também Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, e Lula, além de conversas com lideranças políticas, teve o contato com o povo, Algumas imagens simbólicas, especialmente na visita a um assentamento rural, assentamento Che Guevara, onde Lula conversou sobre a importância da agricultura familiar e uma imagem muito bonita, uma fala também de Lula muito bonita na conversa com esses agricultores. Vamos ver um trechinho. Quando tomei posse para presidente da República em 2003, muita gente imaginou que eu ia fazer um grande discurso revolucionário e eu só disse três coisas. Se quando eu deixar a presidência da República, cada brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, já terei realizado a obra da minha vida. E eu vejo esses produtos que vocês produziram e que tiveram a compreensão, a solidariedade, a fraternidade e o humanismo de juntar essa tonelada de alimento para distribuir para pessoas que precisam mais do que você. Isso me faz já acreditar que um outro Brasil é possível construir, que um outro Pernambuco é possível construir e que outro mundo é possível construir. Bom, é um contraste muito grande. O ex-presidente Lula ouvindo, falando, articulando e Bolsonaro em Brasília, isolado, fazendo bagunça, fazendo arruaça. É um contraste grande não só para a população, mas também para os setores econômicos, para os empresários. Esta bagunça de Bolsonaro, confrontando o Poder Judiciário, confrontando o Congresso Nacional, afugenta os investidores. Você imagina, estamos falando de milhões e milhões de reais, uma decisão de abrir uma fábrica, de lançar um empreendimento imobiliário, de lançar uma empresa nova no Brasil. Você acha que um grande investidor tem coragem de fazer isso num país com um presidente desses? Então, mesmo dentro das regras aí do capitalismo, o Bolsonaro é muito ruim, é disfuncional, não funciona. Uma entrevista importante nessa semana que passou do ex-presidente do Banco Central, Afonso Pastore. É um homem aí liberal, setores conservadores. E ele diz o seguinte: soou o alarme para a turma do mercado. A inflação fora de controle, os juros em alta, instabilidade econômica. O mercado percebeu que aquela ideia de a pandemia passando, a economia vai se recuperar bem, o país vai se recuperar, acabou. Os empresários estão muito desconfiados e o Pastore, então, falou mandando um recado. Acabou a ilusão com o Bolsonaro. Isso é muito perigoso para o governo, porque ele enfrenta turbulências também na área política. E se soou o alarme para o mercado financeiro, nos supermercados esse alarme já tinha soado muito antes. A gente vem falando aqui várias semanas
sobre a inflação. Você que faz compra toda semana já percebeu. Inflação descontrolada. Arroz e feijão na mesa do brasileiro, a base da comida. Pô, muita gente não consegue comprar carne mais. Está comprando ovo. Até o café ficou mais caro. A inflação chegando perto de 8%, 9% ao ano. Desde o Plano Real, a gente não tinha uma inflação tão alta. Então você tem, ao mesmo tempo, inflação alta, desemprego, os juros têm que subir para tentar controlar a inflação, né? Então, um alarme soa no mercado financeiro e soa para gente que vai fazer supermercado, no mercado e no supermercado, nas duas áreas aí. É uma tempestade que poderia voltar a ameaçar o mandato de Bolsonaro. Quando veio a CPI, a popularidade dele desabou, porque daí ficou claro que além do discurso irresponsável de cloroquina, de ser contra as vacinas, também o esquema do Bolsonaro se envolveu em negociatas nas compras de vacina, né? Então isso já estava estabelecido pela CPI. Quando houve o recesso parlamentar ali, o Bolsonaro se internou para tratar aquele mal-estar que ele estava, ali parecia que ele tinha conseguido recuperar um pouco da iniciativa política. Mas agora, com essa conjunção de fatores, inflação, o mercado desconfiado, a população desempregada, fome no Brasil voltando, tudo isso junto, e mais a CPI e as denúncias de corrupção na vacina, criaram uma espécie de tempestade. A CPI já anunciou agora nessa semana, que vai adiantar a finalização dos trabalhos. Poderia ir até outubro, mas vão terminar em setembro. Já estão elaborando o relatório. E isso, dependendo do que vier nesse relatório, provavelmente vem pedido de afastamento do presidente, de investigação, indicações claras de envolvimento de esquemas muito próximos a Bolsonaro com a corrupção. E essa semana a CPI quebrou o sigilo de ninguém menos do que Frederico Wassef. Vocês se lembram dele? Aquele grandão, advogado da família Bolsonaro, que escondeu o Queiroz das milícias na casa dele em Atibaia. Bom, quebraram o sigilo do Frederico Wassef, portanto de alguém que é muito próximo da família Bolsonaro. Quebraram o sigilo do líder do governo, Ricardo Barros, deputado federal. Os dois estariam envolvidos no esquema de intermediação das vacinas. Então o governo Bolsonaro, da boca para fora, era contra as vacinas, mas debaixo do pano tinha gente, querendo faturar com as vacinas. A suspeita de que aquela empresa chamada Precisa Medicamentos, que intermediava a vacina Covaxin, iria receber uma comissão, como eles dizem, né? Propina, pela intermediação, e uma parte desse dinheiro poderia ir para gente próxima do bolsonarismo. Será que tem depósito da Precisa da empresa para o Frederico Wassef? E do Frederico Wassef, tem repasse para a família Bolsonaro? Ponto de interrogação. Parece que tem. Mas vamos aguardar o relatório final da CPI. Ao mesmo tempo, o Senado Federal cozinha o galo, né? Não aprova o nome de André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro para o Supremo. Olha só, o presidente indica quem vai ocupar a vaga aberta lá no Supremo. Mas o Senado tem que aprovar. E o Bolsonaro quer briga com todo mundo? Como é que ele aprova as coisas? Então não anda nada, né? A economia não anda, na política as coisas vão mal também. E isso tudo acaba se refletindo nas pesquisas. Essa semana, mais duas pesquisas. Pesquisa Poder 360 mostra a aprovação do Bolsonaro despencando. Olha aqui, nós temos 64% de desaprovação. 2/3 do país desaprovam o governo, 1/3 ainda aprova. Então ele se refugia nesse 1/3 que é ferrenho bolsonarista. Mas um sinal importante. 58% dos brasileiros defendem o impeachment. E só 32% dizem não ao impeachment. Então, quem apoia o Bolsonaro é só o setor que apoia mesmo o Bolsonaro que não quer impeachment. Os outros todos já querem. Se isso avançar mais um pouquinho, olha, ali para setembro, quando sair o relatório da CPI, pode ser o momento de talvez avançar nessa ideia de impeachment. E uma outra pesquisa desta semana, da XP, que é ligada ao mercado financeiro, de uma enquete eleitoral para 2022. Lula em primeiro lugar com 40 pontos, Bolsonaro 24, Ciro 10. Portanto, Lula abrindo uma grande diferença. Bolsonaro perde de todo mundo no segundo turno. Perde do Ciro, perde do Lula por ampla margem, perde até do Mandetta e do Dória. Então, é uma situação politicamente complicada e o Supremo e o Judiciário vão fechando o cerco contra os bolsonaristas. Busca e apreensão agora, além de prenderem, Roberto Jefferson semana passada, busca e apreensão na casa de Sérgio Reis, o cantor valentão, de internet, que fala que vai
fechar a Suprema e tal. A Polícia Federal foi na casa dele para investigar quais são os interesses. Ele ganha dinheiro fazendo esse tipo de discurso? Então, o cerco se aperta contra Bolsonaro, enquanto nós, brasileiros, nos preocupamos com a pandemia, que parecia caminhar para um controle, mas tem aí essa variante Delta da Covid-19. Temos que prestar muita atenção, mesmo quem já foi vacinado, continua usando máscara, todos os cuidados, porque essa variante mata menos, mas se espalha muito mais rápido e pode gerar muitas internações também. É a receita da semana. Bom, vamos para a panela de pressão esta semana. 2 ministros do governo Bolsonaro, dessa vez não são militares não, são civis, mas dessa turma que faz esse discurso horrível, né? Primeiro-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, muita gente achava, depois do Pazuello não pode vir nada pior na saúde. Mas o Marcelo Queiroga, que é médico e que foi na CPI, e quando perguntado sobre máscara, ele disse, não, eu sou a favor do uso da máscara. Então por que o senhor não fala para o presidente da República usar a máscara? Não, veja bem, o presidente é um outro personagem, ele dialoga de uma outra forma, mas eu sou a favor. Fez todo um discurso, um malabarismo na CPI, para não se dar mal, mas agora, essa semana, ele relativizou o uso de máscara, disse que não é possível obrigar as pessoas a usar máscara, porque tem que ser uma decisão individual de cada um. Ou seja, faz um jogo duplo, e um jogo duplo que mata. É um jogo duplo que mata, porque a máscara protege, e você passar essa mensagem dupla, como o Bolsonaro vem fazendo, é uma mensagem que ajuda a matar no Brasil. Então, parte dessas quase 600 mil mortes vão para a conta do governo Bolsonaro e agora também para a conta do Marcelo Queiroga, um médico que aceita fazer esse papel lamentável, irresponsável de relativizar o uso de máscara num momento tão grave, tão complicado na saúde pública no Brasil. E o outro ministro do Bolsonaro, também civil, não estamos falando de militar agora, Milton Ribeiro, ministro da Educação. De novo, depois daquele Weintraub, aquele que fazia gracinha com guarda-chuva e só falava besteira, a gente achava nada pior pode vir. Mas esse aí, ele é um pouquinho mais discreto, mas talvez seja até mais conservador, né? Declarações horríveis. Ele disse o seguinte, criança que tem algum tipo de deficiência, né, que tem necessidades especiais, atrapalha na sala de aula. Temos que separar, não pode ficar ali junto com os outros. Olha, é um discurso conservador atrasado, porque há todo um esforço nos últimos 20 anos no Brasil de inclusão, de trazer as crianças que têm alguma necessidade para dentro da sala de aula, para que elas tenham o aprendizado possível, apesar de todos os problemas, a gente sabe, os professores, é uma dificuldade, mas a escola vai melhorando, vai tentando atender essas crianças. E é importante também para os colegas conviverem com uma criança diferente, porque educação não é só aprender a conta, o conteúdo, é também a interação social. Você ter uma relação, uma criança com uma criança que tem dificuldades, ensina muito. Você vai ficar mais tolerante, né? O coleguinha vai aprender a ter tolerância e vai aprender que tem gente diferente que tem que ser respeitada da mesma forma. O problema no Brasil não são as crianças com necessidades especiais. O problema é ter um ministro como esse aí, Milton Ribeiro, uma vergonha para o Brasil, vai para a panela de pressão. O nosso cafezinho essa semana vai para um grande personagem, um lutador social de muitos e muitos anos já, mas que agora, durante a pandemia e nesta fase, né, de discurso de extrema direita, de individualismo, funciona muito como um símbolo de um outro Brasil que existe e tem que ser fortalecido. É o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho social importantíssimo no centro de São Paulo, com essa tragédia social que a gente vive, e de antes da pandemia, hein? Não é só culpa da pandemia, não. É uma tragédia por causa das mudanças econômicas, a volta da fome, né? Desemprego, as pessoas jogadas no meio da rua. E o padre Júlio organiza essa rede de solidariedade, especialmente no centro de São Paulo, mas isso acaba, né, se multiplicando pelo país como um exemplo e outras pessoas vão fazendo Brasil afora. Padre Júlio Lancelotti ganhou esta semana o prêmio Zilda Arnes, né, concedido pela Câmara dos Deputados, um prêmio de direitos humanos justamente por esse trabalho de solidariedade às pessoas que têm fome, às pessoas que passam necessidades em São Paulo. Ele ganhou esse prêmio, que foi concedido pela Câmara dos Deputados,
por iniciativa do deputado Alexandre Padilha, que coletou várias assinaturas, então o padre foi premiado. Ele que, na semana anterior, havia sofrido um ataque de um desses personagens de extrema-direita, a deputada estadual Janaína Pascoal, que teve o disparate, o desplante de dizer que distribuir comida ajudava a manter a Cracolândia, que é essa região de consumidores, de pessoas dependentes químicas, consumidores de droga, no centro de São Paulo. E ela disse que isso aí atrapalha. Mas o que ela quer? Que morram de fome as pessoas? Ainda bem que ainda tem uma rede de solidariedade que mantém essas pessoas se alimentando, né? Então, a Janaína Pascoal atacou o padre Júlio. Ele já tinha sido alvo de ataques de outros bolsonaristas, mas houve um movimento interessante. Ele foi atacado e as doações, em vez de diminuírem, aumentaram as doações para que o padre possa continuar fazendo esse trabalho de apoio, né, de solidariedade, de comida, de afeto e como um símbolo de que a gente pode construir um outro tipo de relação social no Brasil. Um cafezinho muito especial para o padre Júlio Lancelotti.